Consegui. Ainda vou tentar falar com esse moço. Moço! Um minuto. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Como? Tá seguro? Tá seguro? É. E aí, moço? Também. Yeah. Obrigado. Moço, só quero pedir ajuda. Consegui fazer, tipo, a matéria de MC me entrou mais, eu consegui fazer a tarefa. E agora a matemática está a me complicar muito. Agora cheguei no meu office, pode me ajudar ou não? Com razão. Sim. Tá bom. Mas escuta só mostrar. Se eu te dar uma questão, a matemática fala do sexo? Não, A matemática fala do preservativo? não. É claro que sim, é claro que você não entende a matemática, porque você é muito obcecada no sexo e a única disciplina que fala do sexo, do preservativo, das posições. Mas os teus pais em casa estão a pensar que a criança está estudando, então só está obcecada no sexo. A única matéria que lhe entra é MC. Não me complica.